Voltei do velório da minha melhor amiga com um coração cansado. Era uma tarde cinza, como se o céu também estivesse em luto. O tipo de tarde em que a alma não quer ser tocada por nada menos, nem por conversa, nem por promessas, só por silêncio. Baro tinha partido 3 dias antes do Forma Surina, como quem já não devia mais nada à vida. O câncer foi o mensageiro da partida, mas eu sempre soube que ela já vinha se despedindo por dentro, há algum tempo. As últimas conversas eram mais suspiros do que palavras, e mesmo assim, eram sempre sobre mim, sobre como eu precisava parar, Damien, sobre como o amor, quando cega, pode virar coleira. Cuidado com as migalhas que você aceita, Clay. Ela me dizia, elas te fazem esquecer que já teve um banquete dentro de si. Eu ri. Naquela vez, como sempre fazia quando queria desviar da verdade. Mas naquele dia, voltando do cemitério, não houve riso. Só um desconforto surdo, como se algo dentro de mim soubesse que a vida estava prestes a girar, o mundo de cabeça para baixo. Carregava na bolsa a rosa que tirei do caixão e a última flor. O último símbolo da vida dela comigo foi quando cheguei em casa que tudo começou a desabar. Chave não entrou na fechadura. Achei que fosse minha vista cansada ou minha mão trêmula de tanto tempo parada. Tentei de novo e, de novo, olhei a porta como quem encara um velho amigo que não reconhece mais o rosto. O número era o mesmo. O tapete bordado com as palavras "Bem-vinda, mãe" ainda estava ali, com uma mancha antiga de chá. Mas a fechadura não era mais a mesma. Toquei a campainha 2 vezes. Nada. O silêncio da casa parecia zombar de mim, como se ela tivesse sido instruída a não responder, como se aquela madeira toda soubesse que eu não era mais parte dela. Foi aí que liguei para Oren. A voz dele atendeu no segundo toque, mas havia uma hesitação estranha, como se ele já soubesse. "Por que eu ligava, mãe?" disse, sem entusiasmo. Oren, "Minha chave não funciona." Alguém trocou as fechaduras? Houve uma pausa, daquelas que duram só 3 segundos, mas te atravessam como uma vida inteira, sim. A gente precisou fazer isso, a gente. Quem é a gente? Por quê? O silêncio se alongou como um corredor escuro. Olha, mãe, a gente conversou e achou que seria melhor assim. Janiva e eu decidimos. Achamos uma casa de repouso para você, um lugar bom. Sunny Hills tem jardim e música ao vivo. A senhora não precisa mais se preocupar com nada. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Você está me dizendo que eu fui colocada fora da minha própria casa, sem nenhum aviso? Mãe, a senhora precisa descansar, parar de se estressar. Já não é mais seguro ficar sozinha. A gente está fazendo isso por amor, por cuidado, por amor. A mesma frase que homens dizem antes de trancar mulheres em prisões douradas, por amor, por zelo, por segurança. Eu não consegui responder, só desliguei. O celular escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um som seco, como se dissesse: acabou. Sentei no banco da varanda e encostei na parede. A brisa da tarde me tocava como se quisesse me consolar. E eu me perguntei, em que momento exatamente deixei de ser vista como alguém viva? Aos 50 anos, ainda sinto meu corpo pulsar. Ainda lembro dos meus sonhos de menina. Ainda tenho medo do escuro. Ainda danço quando ninguém está olhando. Eu não sou uma sombra. Não sou um peso. Não sou uma mulher a ser trancada com flores e silêncio. Mas meu próprio filho me deu as costas. E Janiva nunca me olhou de verdade. Para ela, eu sempre fui um móvel empoeirado na sala de estar. Fiquei ali por horas. O céu começou a escurecer. E com ele, uma sensação antiga veio à tona, a de não pertencer, a de ser um erro no plano dos outros. Mas junto com essa dor, uma pequena chama acendeu, algo quase imperceptível, como se Baro lá do outro lado soprasse no meu ouvido. Eles acham que você é fraca, Clay, mas eles esqueceram com quem estão lidando. E ali, naquela calçada fria, decidi, não seria assim que minha história terminaria. Passei aquela noite na casa da senhora Terezinha, minha vizinha de porta, há mais de 2 décadas. Ela nem perguntou por que eu estava com mala na mão e olhos de quem viu o chão desaparecer. Só abriu a porta, me abraçou devagar e disse: fica, filha, só fica,
Dormir foi impossível. Os ponteiros do relógio pareciam zombar de mim. A cada hora passada, uma lembrança surgia. Oren criança, deitado no meu colo com febre, eu recitando orações baixinho, enquanto segurava sua testa. Ele crescendo, rindo com a boca cheia de biscoito. Janiva, no início, era só uma menina bonita, que sorria demais e falava de menos. Lembro do Penser, tomara que ela tenha a alma leve. Nunca imaginei que tivesse a frieza de um cofre. Por volta das 3 da manhã, levantei e fui até minha bolsa. Peguei meu caderno preto de capa grossa, aquele onde, por hábito, anoto tudo: despesas, valores, senhas, lembretes. Um hábito antigo me ensinavam que mulher sozinha precisava conhecer os próprios números. Ninguém cuidaria deles por ela. Ali estavam anos e anos de entradas e saídas, valores depositados, transferent, mensais, pequenos gastos que não batiam. Há meses, eu notava uma diferença sutil. Débitos estranhos, valores redondos demais. Quando questionei, ele dizia: "Mãe, deve ser algum débito automático. Essas coisas acontecem. Acontecem mesmo. Especialmente quando o filho acredita que a mãe não enxerga mais direito, ou que confia demais." Mas eu via, sempre vi. Voltei ao caderno e liguei o velho notebook. Fiquei até o dia clarear cruzando números com extratos, com recibos que salvei em pastas etiquetadas. Uma parte de mim se sentia idiota por ter confiado tanto. A outra, curiosamente tranquila, como se aquela noite fosse menos um fim e mais um acerto de contas com quem eu me tornei. Era como se uma parte minha, aquela que eu guardei por anos para manter a paz menos, estivesse voltando a respirar. Às 7 da manhã, liguei para Baro. Baro não atendia mais, é claro, mas o costume de discar o número dela, quando algo explodia em mim, era tão antigo quanto o próprio trauma de ficar calada. A chamada caiu na caixa postal. E, por um momento, desejei que existisse uma caixa postal, do outro lado, que ela pudesse ouvir. Baro. Eles trocaram as fechaduras, mas esqueceram que eu ainda sei somar. Terezinha acordou cedo, como sempre. Preparou café com bolo de fubá. Sentei à mesa com ela e comentei, sem drama. Oren e Janiva tentaram me colocar em Sunny Hills. Ela me olhou, como se já soubesse. Eu sonhei essa noite com você. Você estava numa praia, olhando o Márcio de costas para mim. E quando virou, estava com uma mala de couro. Só disse: "Agora eu vou." Isso me na névoa. Sabe o que isso quer dizer, Tere? Ela sorriu com olhos de bruxa sábia. Que você vai voltar a ser quem você era antes de se fazer pequena. Terminei o café em silêncio. Às 9, liguei para um número que não usava há tempos. Dr. Caio, advogado aposentado, amigo do meu falecido irmão. Ele atendeu com voz sonolenta. "Alô, Caio? Aqui é a Clay. Eu preciso conversar." "É sobre o Oren." Silêncio breve. Que tipo de conversa? Do tipo que exige papel, gravações e uma xícara de coragem. Nos encontramos naquela mesma tarde. Mostrei tudo, cópias, prints, registros, cada centavo tirado da minha conta, cada movimentação feita sem minha autorização. Dr. Caio ouviu com atenção e depois me encarou como quem vê uma mulher pela primeira vez. "Clay, você tem noção do que isso significa?" Assenti. "Eu tenho, mas não quero destruir ninguém. Só quero recuperar o que me foi tirado. Meu lar, minha autonomia e o respeito." Ele se calou por um instante. Antes de responder, às vezes, para reconstruir algo, é preciso primeiro quebrar o silêncio. Saí do escritório com uma cópia dos documentos em mãos e um plano nascendo dentro de mim. Não era vingança. Era justiça com perfume de dignidade. Não era sobre punir Oren. Era sobre lembrar a mim mesma, menos e a ele, que mãe não é propriedade, é presença. E presença não se tranca do lado de fora. No caminho de volta, passei pela porta da minha antiga casa. Havia carros na garagem, a vida deles continuava. Mas algo ali havia mudado. A casa não sorria mais. Parecia um corpo que sabia que expurgou uma parte viva. Olhei para aquela porta fechada e murmurei: "Vocês trocaram as fechaduras, mas esqueceram da alma que ergueu essas paredes." Voltei para o quarto de hóspedes na casa da Terezinha. Naquela noite, sonhei com Baro.
Ela estava na varanda, trançando o próprio cabelo e rindo com os olhos. Quando me vaio, disse: agora começa. Se essa história tocou o seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve você pode não ver mais nossas histórias. Nos dias seguintes, o tempo parecia andar devagar, como se o universo me desse espaço para reorganizar as peças. Eu precisava de silêncio, mas não do tipo que machuca menos, e sim daquele que cura por dentro. Dormia cedo, acordava com o som do vento e me permitia sentir a raiva, a humilhação, a culpa que ainda tentava rastejar pelo meu peito, dizendo que mãe boa perdoa tudo. Mas dessa vez, eu não queria perdoar sem entender. Sem lembrar quem eu era antes do medo de ser esquecida, passei a caminhar todos os dias, mesmo com as articulações reclamando, sentia o corpo velho em alguns momentos, sim, mas dentro, algo jovem estava renascendo. Como se a menina que fui menos antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser invisível, estivesse me chamando de volta. Naquela manhã, recebi uma ligação de um número restrito. Era de Aniva. Oi, Clay. Posso falar com você um minuto? Já tá falando, olha, eu sei que tudo ficou estranho. O Warren está estressado. A gente só queria o melhor para a senhora. Foi um mal entendido. Eu mesma selecionei Sunny Hills com muito carinho. É um lugar ótimo. De Aniva. Quando você decidiu por mim o que era ótimo, me transformou numa mobília, silêncio. Eu não quis dizer isso, eu sei, mas você quis fazer. Ela respirou fundo, sem saber como continuar. Nós amamos a senhora, sabe, amor de novo, repetido como anestesia, como se bastasse dizer para justificar o abandono de Aniva. Você direta. Já estou com advogado, já tenho documentos. E eu conheço a casa que construí. Cada tijolo, cada centavo, e o que vocês fizeram tem nome e consequências. A voz dela mudou. Fico. A frase seguinte saiu como um espinho. O Warren não sabia o que fazer. Ele está endividado. Não queria te preocupar. Ele só tentou resolver do jeito dele. Pronto. A verdade começou a pingar. Não era cuidado. Era desespero. Não. Era proteção. Era medo de ruir. Desliguei sem raiva. Só com uma estranha sensação de que, por trás da traição, havia desespero. E talvez culpa. Peguei meu caderno novamente. Comecei a anotar. Não apenas números, mas memórias. Lembrando do Warren, pequeno. Suas primeiras palavras. O dia em que chorou ao machucar o joelho, e me chamou baixinho. Mãe, fica comigo até a dor passar. Anotar isso doía, mas também me ancorava, porque eu precisava lembrar que mesmo sendo filho, ele também era humano, e humanos erram. Humanos agem com covardia quando a alma está suja de medo. Mais tarde, fui visitar o Dr. Caio novamente. Ele revisou o que chamei de dossiê Clay, um arquivo com provas, mensagens, transferências e até áudios. Eu havia gravado parte da conversa com Janiva por precaução. Caio ouviu com atenção, depois apoiou os cotovelos na mesa e disse: Voca queer levelosa ao tribunal? Pensei por longos segundos. Não quero destruir, quero devolver o espelho. Eles precisam se ver como foram. Ele sorriu. Você tem mais força do que aparenta. Respondi baixinho. Eu fui treinada a vida inteira para parecer fraca, mas nunca deixei de observar tudo. Voltando da reunião, fui até a antiga escola, onde lecionei por anos. O portão ainda era azul, desbotado. Os corredores cheiravam a papel, giz e infância. A diretora me recebeu como se eu tivesse voltado do exílio. Clay, meu Deus, você sumiu, me esconderam menos. Respondi, mas eu voltei. Passei algum tempo na biblioteca da escola, folheando livros que eu mesma doei. Em um deles, encontrei uma dedicatória antiga que escrevi a mim mesma, no dia da minha aposentadoria. Quando não for mais preciso provar nada, lembre-se de quem você era, antes de precisar ser forte. Chorei ali mesmo. Era isso que estava voltando a ser quem eu era, antes de me moldar às expectativas de todos, antes de aceitar ser diminuída,
em nome da harmonia. Antes de acreditar que envelhecer era sinônimo de desaparecer, naquela noite, deitei mais leve antes do dormir. Olhei para o espelho com honestidade. O rosto era um mesmo, talvez mais marcado, mais rugado, mais firme, mas dentro havia algo novo, uma coragem sem fúria, um amor próprio que não precisava mais gritar para ser ouvido, e ali sussurrei para mim mesma: que sorte a deles, que só trocaram as fechaduras. Se soubessem a alma que libertaram, teriam trocado o mundo inteiro. No fim da semana, chamei Barrow para um chá. Eu sei, parece estranho chamar uma amiga morta, mas a verdade é que Barrow ainda vivia dentro de mim, nas minhas decisões, nas frases que ecoavam como bússolas. Se você for esperar que eles reconheçam o que te tiraram, vai morrer sem ver o reembolso, ela dizia. Mas se fizer silêncio e observar, eles mesmos se entregam. Então foi o que fiz. Em vez de confrontar, comecei a vasculhar. Abri arquivos antigos, e-mails que salvei por hábito. Descobri que, há 2 anos, Oren havia solicitado documentos da casa menos supostamente para fins bancários. Havia até uma procuração assinada por mim, mas que eu não lembrava de ter lido. Fui até um cartório. O atendente, um senhor simpático chamado Leandro, examinou o papel com atenção. Dona Clay, esse documento aqui, ele tem sua assinatura sim, mas a data tá um pouco estranha. E veja, o reconhecimento de firma foi feito em outro estado. A senhora esteve no Rio em março de 2023? Nunca saí de São Paulo naquele mês. Ele me olhou como quem acaba de confirmar uma suspeita. É possível que tenham falsificado. Podemos abrir um processo de perícia. Dei um longo suspiro. A ponta do nó aparecia. Levei tudo a Dr. Caio no dia seguinte. Ele passou mais de 1 hora analisando. Quando terminou, respirou fundo. Apoiou os papéis na mesa e disse: Clay, eles não só planejaram te internar. Eles estavam se preparando para vender sua casa. A procuração que deram entrada permite alienar o imóvel. E há um pedido de empréstimo vinculado ao CPF do Orin que está travado justamente por falta da sua assinatura final. Fiquei imóvel. A traição ganhou outro nome. Roubo afetivo com requintes de desespero. Não chorei. Não me exaltei. Apenas fechei os olhos e imaginei a casa. O corredor onde Orin deu os primeiros passos. A cozinha onde servi sopa durante febres. O jardim onde plantei girassóis no dia que meu marido partiu. Eles queriam vender tudo isso por dívidas. De esconder fracassos. Pela arrogância de achar que mãe se arquiva. Saí do escritório de Caio com a decisão de não apenas interromper a venda, mas de tornar tudo visível. Às vezes, o melhor remédio para uma alma doente é ser espelho. No caminho, parei num café, onde Barrow e eu costumávamos nos encontrar. A atendente me reconheceu. Sorriu com carinho e disse: sabe, a senhora sempre vinha aqui com uma presença tão tranquila. Mas hoje, tá diferente. Parece que voltou dona de si. Sorri. É que agora eu ando com a alma desamarrada. Voltei para a casa da Terezinha. E naquela noite, abri um envelope guardado há anos. Nele um papel simples, amarelado pelo tempo. Era o contrato de venda original da casa. Registrado em meu nome, com cláusulas de exclusividade. Eles não leram até o fim, menos murmurei, porque nunca acharam que eu teria o hábito de guardar provas. Passei a madrugada organizando documentos, registrei todos em cópias digitais. Fiz gravações, atualize cenas, liguei para meu banco e pedi bloqueios de segurança. E por fim, fiz algo que me deu um certo prazer espiritual. Escrevi uma carta à mão para Oren. Filho, eu vi você crescer, vi você chorar, por medo de trovão. Vi seu primeiro amor e seu primeiro fracasso. Sempre estive lá. Mas o que me fez agora não é só erro, é apagamento. Você não me expulsou da casa, você tentou me apagar de uma história que escrevi com as próprias mãos. Ainda assim, eu sou sua mãe. E é por isso que não vou te punir, vou te espelhar e te deixar ver, com seus próprios olhos, quem você se tornou. A carta da vida agora está na sua mesa, mas o envelope da verdade já está selado. Com dor,
mas com dignidade, Clay. No dia seguinte, levei essa carta ao escritório de contabilidade, onde Janiva trabalhava. Pedi que entregassem em mãos. Não bati boca, não procurei escândalo. Apenas deixei que a verdade caminhasse com as próprias pernas. Na volta, sentei. Na praça da minha infância, era um sábado claro. Crianças brincavam, idosos jogavam dominó, e o mundo continuava, como se não soubesse que uma mulher havia acabado de nascer de novo aos 50 anos. Fechei os olhos e ouvi a voz de Baro, lá de dentro, sussurrando: Clay, agora é com eles. Você já fez a parte mais difícil. Voltou para dentro de si. 3 dias depois de entregar a carta, o telefone tocou. Era o número de Orin. Deixei tocar até o final. Na manhã seguinte, outro toque. Janiva. Silenciei. Não por vingança, mas porque o tempo deles não era mais o meu. Eu não corria mais atrás de desculpas, nem de explicações apressadas. Eu já tinha o que precisava: clareza. E quem tem clareza não mendiga reconhecimento, simplesmente caminha. Mas o universo, esse velho roteirista das entrelinhas, não deixa nada sem resposta. Às 10h30 daquela manhã, fui até a casa da Terezinha buscar o envelope que o porteiro havia deixado para mim. Dentro, uma convocação. Orin queria uma reunião com todos, em caráter familiar e conciliatório. A mensagem vinha com a assinatura dele e de Janiva, e no final, um trecho sublinhado: queremos resolver isso sem escândalo. Somos uma família. Sim, família. A mesma palavra usada como escudo, como corrente, como desculpa para atropelar os limites do outro. Mas eu fui. Não por eles, fui por mim. A reunião foi marcada na sala da minha antiga casa, menos aquela onde trocaram a fechadura, mas esqueceram a alma. Quando entrei, Janiva me olhou com um sorriso contido. Orin parecia não ter dormido. Estava pálido, mas na sala também estavam os 2 filhos deles, adolescentes, sentados no sofá como quem assiste a uma peça confusa demais para entender. Orin começou a falar. Mãe, eu queria dizer que eu me arrependo de tudo. Silêncio, eu errei. Eu sei. Mas a verdade é que eu estava sufocado. Eu me afundei em dívidas, investimentos que não deram certo, e eu fiquei com medo de te contar. Janiva se mexeu na cadeira, olhou para ele, depois para mim, com olhos já sem brilho. Você usou o dinheiro da minha mãe para cobrir seus erros? Ela perguntou. A voz era fina, sem emoção. Orin hesitou. Foi só uma parte. Eu ia devolver. Eu achei que conseguiria resolver antes. Orin, menos, eu disse. Pela primeira vez ali. Você achou muitas coisas, mas esqueceu de ver o essencial. Ele se calou. Os filhos olhavam para o chão. Janiva agora tremia levemente. Você falsificou a assinatura, tentou me internar, planejou vender minha casa. Isso não é só erro, isso é um abandono com diploma, mãe. Começou ele, não terminei. Respirei fundo. Tirei da bolsa o envelope com os documentos, coloquei na mesa, um por um, tudo ali: extratos, a procuração adulterada, as transações ocultas. Isso é a verdade. E a verdade não pede licença para entrar. Ela simplesmente entra. Janiva se levantou de súbito. Isso tudo é real, Orin? Você usou documentos falsos? Ele abaixou a cabeça, Janiva. Eu precisava de tempo. Eu ia resolver. Só me faltou tempo. Ela se virou para ele com olhos vermelhos. A explosão veio como uma ventania antiga. Você me fez acreditar que era por cuidado. Você fez com que eu tratasse sua mãe como um fardo. Você me fez ser cúmplice de uma covardia. Os filhos levantaram os olhos. Um deles murmurou: Pai, isso é sério. Você usou o dinheiro da vovó? Orin levou as mãos à cabeça. Chorava em silêncio. A casa antes fria agora era uma fornalha de culpa. Janiva saiu correndo, batendo a porta. Os meninos seguiram atrás. E eu fiquei ali, de pé, olhando para meu filho como quem olha para um espelho trincado, ainda reconhecível, mas cheio de rachaduras. Ele me olhou com olhos marejados. Eu só queria que desse certo, mãe. Você trocou a chave, mas esqueceu que a porta que trancou era você mesmo, Orin. Sentei na poltrona,
ao lado da janela, a mesma em que li dezenas de livros quando a vida doía. Orin ficou ajoelhado à minha frente, sem saber o que dizer. Escudo. Sem desculpa, eu perdi tudo, ele disse. Baixinho. Ainda não, respondi, mas perdeu o que mais importa. A paz de se olhar no espelho sem desviar os olhos. Ele chorava, e eu não sentia mais raiva, apenas um lamento antigo. O tipo de dor que vem, não da decepção, mas da constatação de que o amor, quando não é cultivado com verdade, apodrece em silêncio. Levantando-me, toquei levemente seu ombro. Você vai ter que enfrentar tudo isso. Legalmente, espiritualmente. Como eu não vou te impedir. Mas não me peça para te resgatar da dor que você mesmo construiu. Saí dali em paz. Na rua, o céu estava limpo, como se o mundo, enfim, tivesse respirado junto comigo. E naquele instante, soube, a reconstrução da minha casa já havia começado. Por dentro, os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. A casa de Terezinha, embora acolhedora, começava a parecer pequena demais para tudo o que eu estava sentindo. Eu precisava de espaço, não apenas físico, mas interno. Um lugar onde eu pudesse caber inteira, com minha história, minhas dores, meus acertos e até meus erros. Então fiz algo que não fazia há muito tempo. Fui à Caixa Econômica e abri uma conta em meu nome, menos apenas no meu nome. Transferi parte do que ainda restava das economias. Pedi um cartão novo, atualizei minha documentação e, pela primeira vez em anos, senti que estava cuidando de mim como adulta, não como sobra de alguém. Mais tarde fui ao cartório. Solicitei o bloqueio preventivo da matrícula da casa. Dr. Caio me orientou bem. Era o caminho certo. Doeu tomar decisões assim. Mas mais doeu o que me fizeram, sem que eu soubesse. Se me rotularam de idosa frágil, agora veriam o que uma mulher madura e desperta é capaz de proteger. Na saída, fui até o parque onde Baro e eu costumávamos caminhar. Sentei em nosso banco de madeira, sob uma árvore antiga. Havia pássaros por perto, crianças brincando, e um grupo de senhoras fazendo alongamento ao longe. Fechei os olhos, e ali, respirei profundamente, não como quem foge, mas como quem retorna ao corpo pela primeira vez em anos. Me lembrei de uma frase que Baro adorava repetir. A dor é o grito da alma que cansou de sussurrar. Era isso. Minha alma havia gritado. E pela primeira vez, eu tinha escutado naquela noite. Orin me mandou uma mensagem. Mãe, Janiva foi para casa da mãe dela. Os meninos não querem falar comigo. E o texto assim perdido. Eu não sabia que ia dar nisso. Olhei para a tela do celular, respirei e digitei. Quando você falsificou minha assinatura, não estava perdido. Estava decidido. Agora, o que você chama de culpa, eu chamo de consequência. Enviei. Sem ponto final. Sem ironia. Sem raiva. A maturidade espiritual não é ausência de dor. É a decisão de não sangrar mais pelos outros. No dia seguinte, recebi uma carta de Janiva, escrita à mão. Dizia que havia sido cega, orgulhosa, que ignorou os sinais. Pedia desculpas. Dizia que nunca imaginou o quanto seria doloroso ver tudo ruir. No final, um trecho me paralisou. Clay, se você quiser a casa de volta, ela é sua. Eu já falei com o Warren. Ele sabe que não pode lutar por algo que nunca pertenceu a ele. Liguei para Dr. Caio, ela está certa. Ele confirmou. Com o bloqueio da matrícula e os documentos que temos, você pode reaver tudo. E eu posso perdoar sem esquecer. Ele sorriu, como quem entende mais do que diz. Pode e deve. Perdão não é amnésia. É a escolha de não carregar veneno. Desliguei. Caminhei até uma papelaria. Comprei um caderno novo, azul, capa dura, página em branco, e escrevi na primeira linha: este é o diário da mulher que sobreviveu ao apagamento e voltou a brilhar. 2 semanas se passaram desde o colapso daquela reunião. A tempestade que parecia ter desabado sobre minha vida começou a se transformar em brisa. Ainda havia nuvens, sim, mas agora eu sabia como dançar sob elas. Orin continuava em silêncio, mandando mensagens curtas.
Geniva também, mas algo mudou. Não havia mais justificativas. Apenas pedidos para conversar. Eu não respondia. Não por orgulho, por respeito. Porque antes de qualquer reencontro, eu precisava reconhecer minha própria voz. Foi então que decidi voltar a casa. Entrei pela porta da frente, agora com a chave que recuperei após o bloqueio oficial da matrícula. Não havia ninguém. O cheiro era o mesmo, mas algo havia mudado. Talvez fosse a energia. Talvez fosse eu. Percorri os cômodos com passos lentos. Cada canto parecia sussurrar memórias, umas doces, outras difíceis. Mas agora, em vez de me ferirem, me fortaleciam. Porque eu finalmente percebia. Eu era o pilar, não o peso. No meu antigo quarto, encontrei uma caixa com fotos antigas. Nelas, Orin pequeno, sentado no meu colo. Janiva mais jovem, sorrindo no aniversário de casamento deles. Eu, de vestido azul, segurando um bolo feito às pressas, menos aquele tipo de retrato, que congela um momento sem revelar as rachaduras que já nasciam por dentro. Fechei a caixa. Encostei-a com cuidado de volta no armário e sussurrei. O que eu vivi não será apagado, mas não vai me aprisionar. Na tarde daquele mesmo dia, enviei uma mensagem para Orin. Podemos conversar, aqui, na casa. Ele respondeu em minutos. Vou agora. Minutos depois, ouvi seu carro estacionar. Quando entrou, parecia menor, não no corpo menos na alma. Carregava um olhar que misturava medo, culpa e esperança. Janiva não estava com ele, mãe, disse, parando no corredor. Eu não sei por onde começar, então começa pelo que não disse antes. Ele abaixou a cabeça. Sentamos à mesa da cozinha, aquela mesma onde servi sopas, acalmei febres, contei histórias. Orin falou por quase uma hora, contou sobre dívidas impagáveis, sobre a vergonha de falhar como provedor, sobre o medo de perder a família e a ideia tola de que eliminar uma variável, eu, facilitaria tudo. Disse que Janiva se afastou, que os filhos não confiam mais, que a casa virou um silêncio insuportável, e agora, eu só queria que você me perdoasse menos, concluiu, com a voz quebrada. Olhei para ele com olhos que não carregavam mais mágoa, mas sim, verdade. Orin, eu te amo, sempre vou amar, mas amar não significa aceitar ser apagada, não significa esquecer o que você fez. Eu posso perdoar, sim, mas com uma condição, que você nunca mais me trate como ausência. Ele assentiu, chorando, mãe. Eu não sabia o quanto tinha te machucado. Sabia sim, só não quis olhar. Nos abraçamos. Foi um abraço novo, estranho até, como se dois desconhecidos estivessem se encontrando depois de muitos anos. Não era o abraço da infância, era o de dois adultos, tentando reconstruir uma ponte quebrada pela pressa, pelo medo, pelo silêncio. Janiva, ele começou a dizer, um passo de cada vez menos. Interrompi, com firmeza. Primeiro você, depois o resto. E ele entendeu. Naquela noite, voltei à casa da Terezinha só para dormir, mas levei comigo algo diferente. A certeza de que eu não precisava mais ser aceita. Eu já me aceitava. Alguns dias depois da conversa com Orin, fiz algo simbólico. Comprei uma orquídea branca. Entrei na caça. Agora de novo minha menos. E a coloquei bem no centro da mesa da sala. A mesma, onde tantas conversas foram interrompidas por olhos que desviavam. A mesma, onde minha ausência havia sido negociada sem minha presença, era uma flor silenciosa, mas dizia tudo. Voltei a ocupar meus espaços. Reorganizei os armários, tirei objetos que Janiva havia trocado por coisas mais modernas e coloquei de volta minhas peças antigas. As xícaras herdadas da minha mãe. O tapete que Baro me deu no aniversário, os livros de espiritualidade com páginas marcadas por lágrimas. A casa precisava lembrar de mim, mas eu também precisava lembrar da mulher que a construiu. Terezinha veio me visitar no fim daquela tarde. Trouxe bolo de milho e olhos marejados. Eu sabia que você voltaria, Clay, mas não imaginava que voltaria assim. Inteira e nova, mas sem esquecer quem sangrou para chegar aqui. Rimos. Ela me contou que os vizinhos começaram a perguntar por mim, que até a dona da mercearia, que nunca lembrava meu nome, perguntou, e aquela senhora elegante que sumiu. Ela tia Bam. Fiquei pensando como é estranho desaparecer em silêncio. As pessoas não notam.
ou fingem não notar. Mas quando a gente volta com outra luz, elas vêm e sentem. Na semana seguinte, Janiva pediu para me encontrar. Desta vez, no café onde costumávamos ir no começo do casamento dela, com Oren. Aceitei. Ela chegou pontual, com o cabelo preso, sem maquiagem. Pela primeira vez, parecia despida de personagem, Clay. Eu precisava te olhar nos olhos, agora pode, eu me deixei cegar. Pela estabilidade, pelo medo de perder conforto, pela imagem, mas não existe imagem que sobreviva ao peso da consciência. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela mexia na xícara como quem procura respostas no fundo do café. Eu fui cúmplice. Ela disse, sem se vitimizar. Não tenho desculpas, mas tenho arrependimento. E o que vai fazer com ele? Ela me olhou, surpresa, com o arrependimento. Sim, transformar, ou pelo menos tentar. Assenti. Olhei pela janela. O céu estava limpo, mas o vento soprava como quem varre. O que precisa ir embora. Janiva, eu não sou inimiga. Nunca fui. Só queria ser vista. E respeitada, eu sei. E demorei para entender que respeito não é silêncio. É escuta. Nos despedimos com um abraço tímido. Um passo. Não um recomeço. Apenas um passo. E às vezes, é só disso que a alma precisa para deixar de se proteger tanto. Naquela noite, Ori me mandou uma mensagem. Os meninos perguntaram se podiam almoçar com você no domingo. Eles sentem sua falta. Sorri. Podem sim, mas vão ajudar a pôr a mesa. Era isso. Minha casa não seria mais lugar de afeto adormecido. Quementraz ajudaria a servir e a sentir. O domingo chegou com céu azul lavado e cheiro de manhã viva. Acordei cedo, como fazia quando Oren era criança, não porque precisava, mas porque meu corpo parecia saber. Hoje era dia de cura. Preparei tudo com calma. Arroz com açafrão, frango assado com ervas do quintal, legumes ao vapor, suco fresco. E meu famoso pudim, menos aquele que Oren sempre dizia que ninguém fazia igual. Não era sobre comida. Era sobre memória, saberda, sem palavras. A casa que tentaram tirar de mim, eu agora ofereço com sabedoria. Às 11h40, a campainha tocou. Abri a porta devagar. Oren estava lá, de camisa clara, mãos suadas. Atrás dele, os 2 filhos menos meus netos, e Janiva, todos com olhos baixos, como se esperassem um portão e encontrassem um espelho. Podam entrar, disse, com voz mansa, mas firme. Mas hoje, cada um põe seu próprio prato na mesa. Eles sorriram, nervosos, e entraram em silêncio. Os meninos foram direto para a cozinha. Vó, você fez aquele suco com hortelã? Perguntou o mais velho, tentando quebrar o gelo. Fiz. E quem vai me ajudar a levar os copos? Os 2 se entreolharam e começaram a se mover, ocupando a casa com a presença que eu conhecia menos, mas que tinha assumido, quando os adultos decidiram que eu era só um problema a ser resolvido. Janiva veio até a pia e, sem dizer nada, começou a lavar a louça que eu deixara propositalmente empilhada. Oren se aproximou devagar. Mãe, senta, não precisa falar agora. Hoje só escuta. A mesa foi sendo preenchida, com pratos e silêncios. Mas era um silêncio diferente, não o da exclusão, e sim o da reverência. Comamos devagar, entre uma garfada e outra. Pequenas conversas brotaram. Um novo livro da escola, uma viagem adiada, uma lembrança antiga da infância. Janiva, gesto simples e sincero, me olhou nos olhos e disse, Clay, posso ajudar com a louça depois? Pode, mas só se me prometer que vai parar de tentar me caber nos planos e começar a me enxergar como eu sou. Ela assentiu. Depois do almoço, sentamos na varanda. Os meninos jogaram cartas no chão da sala. Janiva tirou os sapatos e colocou os pés no jardim. Oren ficou em silêncio ao meu lado, até dizer, Mãe, você é mais forte do que qualquer coisa que eu já vi. Eu não sou forte, Oren. Eu só cansei de desaparecer. Ele assentiu. Ficamos ali por longos minutos, sem a pressa dos dias anteriores. O tempo parecia se deitar conosco. O sol atravessava janelas como se abençoasse aquele momento. A reconciliação, não de laços, mas de escutas. Antes de ir embora, Oren me abraçou. Foi um abraço longo, sem medo, sem urgência. Apenas presença, como se dissesse,
Agora eu vejo. E eu, sem precisar dizer nada, devolvi. Agora eu me vejo também. Naquela noite, sentei em minha poltrona preferida, com uma xícara de chá, de camomila. Peguei meu caderno azul e escrevi. Hoje, meus filhos voltaram para a mesa, mas quem os serviu não foi a mãe que um dia aceitaram calar, foi a mulher que aprendeu a se ouvir primeiro. Algumas semanas depois daquele almoço, a casa parecia outra, ou, talvez fosse eu. A energia fluía, as plantas reagiam, até os espelhos refletiam melhor, não por magia, mas porque eu voltava a me reconhecer. Percebi que a paz não veio do perdão. Doze out veio de algo muito mais silencioso, do espaço que comecei a ocupar dentro de mim mesma. Pela primeira vez em anos, minha alma e minha casa falavam a mesma língua. Na manhã de um sábado, enquanto regava as plantas da varanda, uma ideia antiga me visitou, daquelas que ficam adormecidas por décadas, mas que nunca morrem de verdade. Japão era um desejo guardado desde antes de Orin nascer. Quando eu ainda sonhava em ver o mundo, aprender a caligrafia das cerejeiras, andar em templos onde o tempo caminha de joelhos, eu dizia a mim mesma que era só um capricho, um luxo impossível. Depois, virei mãe, virei cuidadora, virei sobrevivente. Mas agora eu era eu, inteira, e com passaporte válido. Abri minha antiga caixa de economias. Lá estavam as notas, guardadas, com cuidado, dinheiro que juntei por anos, mesmo sem saber exatamente por quê. Talvez meu coração já soubesse que um dia eu precisaria sair para lembrar que o mundo era maior do que as paredes que me calaram. Pesquisei passagens, acomodações, liguei para a agência de viagens. Agendei para dali a 3 meses, tempo, suficiente para organizar a casa, a mente, o corpo. Orin soube, e tentou disfarçar o espanto Japão. Sozinha, não sozinha, comigo mesma. Ele sorriu, dessa vez sem medo, sem culpa. Vai voltar? Ainda não sei. Talvez sim, talvez volte outra. Na mesma semana, escrevi um bilhete que deixei preso na geladeira. Se eu não voltar, é porque me tornei inteira demais para caber onde fui pequena. Janiva passou para me deixar um presente, uma caixa de chá japonês, uma forma de me despedir da antiga versão de nós. Disse. Abracei-a. Não com pressa, não com mágoa, com aquela sensação de que o tempo, quando respeitado, sabe fazer com que tudo volte para o lugar certo, menos mesmo que um pouco fora do mapa original. Na noite anterior à viagem, sentei no jardim com uma manta leve sobre os ombros. Olhei o céu, pensei em Baro, pensei em todas as versões de mim que ficaram pelo caminho. E pensei em Miclay, aquela que renasceu quando todos acharam que ela não passaria da porta. Peguei meu caderno azul, escrevi a última página. Não, precisei vingança, precisei coragem, não precisei gritar, precisei voltar a me escutar. E não precisei da permissão deles. Porque, enfim, entendi. A vida não tranca ninguém. Quem tranca somos nós, quando esquecemos que temos a chave. Fechei o caderno, sorri. A mala já estava pronta, mas mais do que roupas, ali dentro, ia algo que ninguém mais podia me tomar. Minha presença viva no mundo. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias.